assistindo. Eu quero registrar aqui a presença dos senhores vereadores Adriano e do vereador Wilson, os quais compartilham as responsabilidades dos trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo. Os vereadores, temos vereadores na casa, porém eles estão em uma reunião, mas na sequência estarão aqui, porque todos têm o senso de responsabilidade, objetivando colaborar no aprimoramento das discussões que dizem respeito ao interesse público, do qual é tratado nessa ocasião. Conforme é de conhecimento público, a presente audiência terá por finalidade estabelecer a ampla discussão acerca da avaliação do cumprimento de metas fiscais orçamentárias do município de Tibagi, relativa ao primeiro quadrimestre de 2024, que será promovida pelos técnicos do Poder Executivo. Dando início a essa audiência pública, é com grande satisfação que presido os trabalhos e, desde logo, invoco as bênçãos e proteção de Deus, declarando aberta a audiência. Objetivando dinamizar as discussões, passo a palavra ao senhor Joairã, que volta para esta casa aqui, para que promova a apresentação, os esclarecimentos para as eventuais dúvidas que venham a ser suscitadas pelos presentes. Solicito que o vereador Wilson conduza o secretário Joairã até a tribuna. Acho que o Walter está lá. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a vereadora Maninha, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Em nome dela, cumprimentar os demais vereadores da comissão, cumprimentar a secretária Kelly, a secretária Leria, em nome delas, cumprimentar os demais funcionários da prefeitura. Acho que no momento não temos ninguém da nossa população presente para a audiência, mas que é de extrema importância. Eu acho que eles vão ter oportunidades de acompanhar depois via internet. Então, cumprimentar todos que estão nos assistindo e que irão nos assistir futuramente. Então, a gente veio hoje aqui para apresentar o que foi feito, vamos dizer assim, no último quadrimestre de 2024. Mas ele acaba trazendo o ano todo. Então, a gente faz um compilado de janeiro a dezembro de 2024. Então, se puder só mudar o slide para mim lá, por gentileza, pode passar mais um. No primeiro slide aqui, a gente traz a categoria das receitas. Então, o que a gente projetou de orçamento e o que a gente arrecadou no exercício de 2024. Então, o primeiro quadro lá, ele traz a receita tributária, onde teve uma previsão de 22.595.766,87. E a arrecadação, 20.285.210,39, um percentual de 89,77. Receitas de contribuições, 1.783.408,40. Arrecadado 1.984.357,03, um percentual de 111,27. Receita patrimonial, o orçado 4.357.273,90. Arrecadado 3.150.730,22, um percentual de 72,31. Receita de serviços, 76.620, arrecadado 40.546,22. Certo. Aqui, o que entra aqui na receita de serviços? É bom que as pessoas que estão assistindo... De repente, a gente vamos puxar também, Maninha, lá desde o início, então, me perdão, a gente acaba... nós estamos mais habituados a isso, mas é interessante a gente ir discriminando. Então, na receita tributária, no primeiro lá, entra IPTU, imposto de renda, ITBI, ISS, taxas, contribuições e melhoria. Isso tudo é na receita tributária, que depois, no próximo slide, ele vai estar esmiuçado o que é cada um e qual foi cada arrecadação. As receitas de contribuições são provenientes da iluminação pública. Quando a gente paga a nossa fatura de energia elétrica, tem lá aquela contribuição de iluminação pública. Isso vem, o município arrecada através dessa receita de contribuição. Aí a receita patrimonial são os aluguéis e os rendimentos de aplicações financeiras.
Então, quando a gente faz a aplicação financeira, todas as contas do município, elas precisam estar aplicadas, então elas têm rendimento, e através desse rendimento entra nessa conta de receita patrimonial. Receita de serviços, ela é proveniente dos demais serviços, exemplo, dos serviços que são gerados lá nas guias do transporte, ou de serviços agropecuários, né, tudo que é gerado DAN, né, em outros departamentos, no esporte, né, entra nessa receita daí de demais serviços. Continuando ali, transferências correntes, então foi orçado 131.700.598,01 e arrecadado 147.975.040,73, um percentual de 112,36. As transferências correntes são o FPM, o ITR, ICMS, IPVA, IPI, né, que também vai estar discriminado ali no próximo slide. Outras receitas correntes, orçado 236.642,82 e arrecadado 726.817,58, um percentual de 307,14. As outras despesas correntes são provenientes de restituição de multa, juros, né, sentenças que o município acaba, né, arrecadando. Aí vem as deduções, né? Então, a dedução para a formação do Fundeb, orçado R$ 19.818.810, né, e repassado R$ 22.724.515,79. Essa dedução do Fundeb, ela, né, com base de vários, como que é chegado nesse cálculo aqui, o porquê que o município tem que, né, fazer essa devolução de 22 milhões lá para o bolão, né, do Estado, para depois voltar, né, para as contas do município. Então, é 20% em cima, né, da arrecadação de ICMS, IPVA, ITR. Então, todas essas arrecadações a gente precisa destinar 20%, né, para a dedução do Fundeb. Depois ela retorna, né, para o município através dos pagamentos dos professores. Renúncia de receita, aqui a gente não orça nada, né, o município não tem, né, expectativa de renunciar à receita. No entanto, quando a gente aprova aqui, né, um exemplo, a lei do Refis, né, quando a gente tem que fazer, né, esse abatimento de multa e juro lá, a gente tem que, né, registrar como renúncia de receita. Então, né, a gente diminui da nossa arrecadação. No ano passado, foram R$ 353.064,10, né, de renúncia de receita. Viu, Joairã? Quando você faz uma renúncia de receita, você obrigatoriamente tem que indicar uma outra fonte ou não? Sim, a gente precisa sempre, quando a gente está trabalhando em cima da arrecadação, né, em cima quando a gente está fazendo o orçamento, a gente já precisa prever isso. Né? No caso aqui, como a gente não tinha, né, uma previsão de renúncia de receita, é óbvio que a gente não estipula aqui. A gente não tem como saber quanto que vai renunciar nesse caso específico. Mas vamos dar um exemplo que a gente estava até tratando ali atrás, né, em relação à questão da coleta de lixo. Quando a gente falou na tarifa social, a gente sabe que hoje não existe isso, né, em cima do IPTU. A gente não tem isenção da taxa de coleta de lixo. E se a gente fizer essa isenção na fatura de água, né, na Sanepar, a gente vai ter que saber esse valor que a gente vai renunciar e, de alguma outra forma, né, compensar em alguma outra receita. Então, cada vez que o município opta em renunciar à receita, precisa, de outra forma, né, garantir que aquela renúncia seja suprida. Nesse caso, como não tinha previsão, né, e acabou acontecendo porque a lei do Refis é uma lei específica, né, que vem para cá anualmente, a gente acaba não tendo como saber quanto vai ser renunciado naquele período. Mas a gente não pode ficar em déficit orçamentário. Então, no decorrer do ano, como foi o que aconteceu aqui, quando a gente chegar no finalzinho ali, a gente percebe que teve um superávit orçamentário. Não poderia, de forma nenhuma, estar em déficit. Né? Mas aí, a prerrogativa é essa mesmo, tem que ter alguma situação para suprir aquela renúncia. Então, a soma das receitas correntes, que foi todas essas que a gente elencou até então, né, orçado 140.931.500 e arrecadado 151.085, 122,28. Então, um percentual da arrecadação de 107,20%. Aí a gente tem as transferências de capital, que é também o que a gente estava comentando ali atrás, que são os investimentos, né, que o município busca. Então, de transferência de capital, a gente tinha orçado 100 mil, arrecadou 6.643.743,37. Então, um percentual lá de 6.643,74. Essas transferências de capital, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, um exemplo do que entrou recurso lá através de transferência de capital. Foi para a escola Davi Federman, né, foram 409 mil. Né, os recursos do Fundo Nacional, né, da Assistência Social vieram 200 mil. Teve um convênio para moto niveladora, foi mais 725 mil. Um convênio de patrulha mecanizada, mais 125 mil. A reforma do centro de canoagem, mais 429 mil.
né, convênios para máquinas e equipamentos, mais 247 mil. Perfurações de poços artesianos, né, na época, então, era na agricultura, hoje, né, o secretário Eduardo está ali, vieram 250 mil. Uma emenda da deputada Leandre, no valor de 250 mil. Recursos, né, do FAF, né, que é o Fundo a Fundo, mais 1.280.000. SEDU para a escola, mais 245 mil. Pavimentação da João Taleve, mais 2.221.000. E a Copel Eficiência Energética, mais 129 mil. Então, somando tudo isso, dá esses 6.643.000, né, que entrou através de transferências de capital. Alienação de bens, a gente previu, né, 267.500. A gente, quanto município, né, no entanto, não foi, né, feito leilão no ano passado. Esse recurso é só proveniente de leilão, então tinha uma expectativa de ser feito um leilão no ano de 2024. No entanto, acabou não efetivando. Acho que não tem ninguém do patrimônio aqui, mas né, através do Departamento de Patrimônio que acaba fazendo esse levantamento. Operação de crédito, no ano de 2024 não tinha nenhuma intenção de fazer a operação de crédito, como não foi, né, feito. No entanto, a gente recebeu recursos, né, provenientes de operações de crédito de anos anteriores. Então, entrou 703.663,78, que é proveniente da creche do São Bento, 189 mil, e da pavimentação SEDU, 513 mil. Pois não? Te perguntando aqui na transferência de capital. 2023 ficou em 9.416.000. Dá para ver uma diferença aí de 3 milhões, né, praticamente. Isso. É por ser um ano político, será? Isso, a gente tinha uma limitação, né, até certo período, conseguir essas emendas, né, dos deputados, e vai muito também, né, no que a gente estava falando ali, né, de buscar um trabalho mais efetivo, essa parceria, né, lógico, o foco principal é o gestor, é o prefeito, é a responsabilidade dele em buscar recursos para o município, mas a parceria, né, com os vereadores é de suma importância. A gente percebe cada vez mais os vereadores engajados nessa busca de recursos. Porque o município precisa muito disso. É até interessante que a população que está nos assistindo veja isso. O trabalho que os vereadores fazem para o município nessa busca de recursos é fundamental, porque o nosso orçamento, né, o orçamento municipal, ele comporta só a manutenção, né, da máquina, a manutenção dos trabalhos das secretarias. Essa parte de investimento para a população é de fundamental importância, né, que o nosso prefeito, em conjunto com os vereadores, tenha esse bom relacionamento a nível de Estado e a nível de governo federal, para que o município de Tibagi venha cada vez mais, né, buscar crescimento. Então, é de fundamental importância, vereador, essa parceria que a gente percebe que, desde o início, já está tendo com o nosso prefeito. Dando continuidade, então, a soma, né, desse primeiro quadro, então, o que foi orçado, 141.299.000. E o arrecadado, 158.432.529,43. Um percentual de 112,13. Então, aí a gente já consegue perceber, né, que a gente teve um superávit, que era o que a gente estava tratando também ali na reunião anterior. Né, conseguimos demonstrar que teve um superávit financeiro no ano de 2024. Se puder passar a tela, essa mesmo, perdão. A próxima, fazendo favor. Isso. Se puder passar até... Isso, obrigado. Então, agora a gente vai esmiuçar o que a gente estava falando ali, né? Quando a gente começou a tratar ali o que é receita tributária, o que é receita de contribuição, o que é receita patrimonial, agora a gente traz esmiuçado o que é cada uma. Então, quando eu falei ali que a receita tributária era o IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS, taxas, a gente vai esmiuçar o que foi de cada uma ali agora. Então, de IPTU, no ano de 2024, né, o município orçou, né, ele estimou arrecadar 4.314.931 e arrecadou 2.467.161,51, um percentual de 57,18. Viu, Jairan? Foi superestimado esse orçamento para a IPTU? Porque se você pega como referência 2023, não chega nem na metade disso. Então, assim, o que a gente percebeu, né, em conjunto com os contadores ali, a gente teve até né, quando eu estava fazendo essa análise, né, da apresentação, óbvio, é difícil para a gente vir aqui e falar do que aconteceu, né, numa gestão anterior, mas nosso papel enquanto município é vir aqui e apresentar, né, e tentar justificar. O que a gente percebeu, né, a Emanuele e o Anderson, que estão mais próximos dessa questão orçamentária, junto com o secretário anterior, é que quando foi elaborar, né, quando foi prever essa receita, aqui acabou se somando junto à taxa de coleta de lixo. A gente teve até junto com o Maico e com o Cleverson, fazendo esse levantamento há uns dias atrás, falou, mas parece que frustrou tanto a arrecadação de IPTU. E quando a gente olha, de fato, no que arrecadou não foi só isso. Por quê? Porque o nosso IPTU está em conjunto com a taxa de coleta de lixo. No entanto, na hora de fazer
né, a receita, eles são separados. IPTU é um imposto e a coleta de lixo é uma taxa, ela não poderia estar junto. Infelizmente, lá, né, Emanuel, quando foi feito o orçamento de 2023, e em 2023 para 2024, acabou somando, tanto é que você vai ver que nas taxas, né, teve um valor maior do que foi previsto. Né? Então, estava aqui. Esse ano de 2025 já foi modificado, né? O Anderson e a Emanuel trabalharam no orçamento. Isso, a gente acabou a parametrização. Então eu vejo assim que não foi, né, não foi superestimado, mas foi uma falha interna nossa, né, enquanto, né, gestão, de acabar somando junto, né, as taxas, e ela deveria estar, né, em uma outra categoria, não como o IPTU. Ela deveria estar ali, como taxas. Porque né? fica assim incoerente, né? Porque fica parecendo que teve uma foi inadimplência muito alta. E o valor, ele veio 100 mil a mais só em relação a 2023. E pelo contrário, assim, vereador, até aproveitando a oportunidade, a gente tem trabalhado muito, né, junto com o Cleves, com o Maicon, a Evelyn, a Camila, né, todos os fiscais, nessa melhoria da arrecadação. E a gente tem autonomia na arrecadação própria, né, que é onde a gente consegue trabalhar. E a gente tem feito essa análise principalmente em cima do IPTU. Há uns dias atrás, a gente teve até, acho que dia 10 de março, vai passar uma matéria lá que a gente, né, acabou, a Kellen também participou, teve a parte do turismo, e a gente falou muito nessa questão do IPTU, né, até porque está próximo do vencimento, até fazer uma lembrança para a nossa população, dia 10 de março vence a cota única com 20% de desconto, né, para aqueles que querem aproveitar esse desconto, ou a primeira parcela também, 10 de março, mas a gente viu que a nossa inadimplência baixou bastante, sabe, vereadora? Lá atrás, quando eu assumi a secretaria, em 2019, né, a gente tinha uma inadimplência bastante alta, algo em torno de 50% de inadimplência do IPTU. E eu vejo assim, a gente sempre tentou, né, em conjunto com o Rildo na época, depois com, né, o prefeito Butina, também comprou essa ideia da gente valorizar o bom pagador. Né, quando a gente traz o refis para cá, eu tenho essa opinião, assim, que a gente está privilegiando o mal pagador. Né, e eu acho que a gente tem que ter o refis, é importante para aquelas pessoas que estão numa situação, né, de dificuldade naquele momento, mas a gente tem que pensar mais no bom pagador. E quando a gente aprovou, em conjunto com os vereadores, na época a vereadora Maninha aqui também, o IPTU premiado, né, que foi em 2021, né, que foi aprovado a lei, começou o primeiro ano em 2022, a gente percebeu que teve um aumento na arrecadação. Só abrir um parênteses, que vereador não entra na... Isso, nem vereador, nem secretário, nem parente secretário, não entra no sorteio. Mas quando a gente implementou isso, a gente viu que a nossa população aderiu. E hoje a gente está com uma inadimplência de 12% só. Então a gente arrecadou 88% do que a gente lançou. Né? Quando soma-se aqui a taxa, o IPTU, ele chega em 88%. Então deu para ver que surtiu efeito. E em contrapartida disso, a nossa população também está sendo beneficiada, ela está recebendo os prêmios. Para esse ano a gente já começou, né, as conversas, o Maico que faz parte o Maico e a Evelyn, né, fazem parte da comissão, né, do IPTU premiado, aqui da Câmara é o Sandro. O Sandro que faz parte, então tem um representante da Câmara também. A gente está buscando uma premiação melhor ainda para esse ano, mas ainda ficar em off até a gente definir lá e o prefeito também bater o martelo. Mas a gente percebeu isso, vereadora, que o IPTU deu uma alavancada e, de fato, né, quando você faz uma análise ali, né, friamente do que está na planilha, ele dá essa impressão, né, que foi frustrada, que deu né, que superestimou. Mas a justificativa foi essa, acabou sendo somado as taxas ali. No ano de 2024, 88%, né, de adimplência. Então, dando continuidade, imposto de renda retido na fonte, né, orçou 6.650.000, arrecadou 7.733.238,77, um percentual de 116,29. Essa questão são né, o imposto de renda que é descontado dos nossos funcionários. Então, antes, né, acho que lá em 2021, né, Manu, começou, né, ficar em 100% para o município. Anteriormente, a gente repassava, né, esse valor para o governo, agora não, fica no município, que é retiro dos nossos Câmara, Itibagi-Prev, tudo fica no município. Então, a gente tinha uma expectativa de 6 milhões, acabou até pelos reajustes, né, pelos cumprimentos de legislações, né, acabou tendo um valor a maior do que tinha sido previsto. Isso mostra que o servidor, né, de uma forma ou outra, ele está sendo valorizado, né, porque o imposto de renda é um imposto que quanto mais você recebe, mais é descontado de você. Então, se o valor está sendo alto, é porque o servidor também está sendo valorizado. É óbvio que ninguém gosta de pagar imposto, mas quanto mais você paga de imposto de renda, é porque mais valorizado você está sendo. O ITBI, né, a gente orçou 3.508.300, arrecadou 2.720.326,09, um percentual de 77,54. O ITBI é um pouco complexo da gente, né, prever o que vai arrecadar, porque ele depende muito do mercado. Né? Então, o ITBI é as transferências. Quando tem uma venda de um imóvel, acaba recolhendo o ITBI para o município. Né? A Camila não está aqui presente, mas ela que cuida para a gente do ITBI, né, a fiscal responsável.
E a gente pegou com base o histórico dos últimos anos, então fez uma média e imaginou-se que arrecadaria, né, 3.508.000. No entanto, acabou frustrando, né, a arrecadação do IPTU, do ITBI, perdão, foi 2.720.326,09. Mas mesmo assim foi uma boa arrecadação para o município. Dando continuidade, então o ISS, né, orçou 6.185.504, arrecadou 5.220.085,17, um percentual de 84,39. O ISS é uma questão também que a gente discute bastante, né? A gente tinha, nas primeiras apresentações minhas, a gente trabalhava numa casa de 12 milhões, né, de arrecadação de ISS, em função da Rodonorte, né? Quando a gente acabou perdendo a questão do pedágio, a gente diminuiu bastante a nossa arrecadação. No entanto, ainda a fiscalização continua efetiva, a Evelyn é a fiscal responsável pelo ISS, tem feito um trabalho primordial lá, a gente conseguiu melhorar a nossa arrecadação. Eu acredito que aqui tinha uma certa projeção que voltaria, né, o pedágio já no ano passado. Por isso dessa... Viu, eu ia te perguntar, na verdade não, porque se você pegar o que foi orçado, 6 milhões, aqui acho que já não estava... Não, o 100% do pedágio não. Do pedágio não, porque em 2023 era o dobro. Sim, de ISS previsto. Né? Porque 2022 ainda tinha, né? 2023 foi Aham. quando foi cortado. A gente acabou frustrando. Isso. Mas aqui não, para 2024 já não está... A Manu que dizia assim que ela trabalhou, né, o secretário e a Manu na época trabalharam imaginando que os últimos meses de 2024 já viria, né, a arrecadação do pedágio. Acabou que não veio, por isso deu uma frustrada ali. Tanto é que nesse ano acho que foi trabalhado com mais pé no chão também, né, Emanuele, ainda sem ter essa garantia que viria. Mas, esse ano, sim, foi trabalhado já sem a perspectiva, né? Porque, assim, histórica... do pedágio. Mas em 2023 ainda teve a tinha, né? Tanto que foi orçado 12 milhões e arrecadado 4. E agora foi orçado 6 e arrecadado 5. Porque ainda deu déficit. Isso, a Rodonorte representava para nós, né, Cleverson e Evelyn, 60% da arrecadação do ISS. Era um valor bem significativo. A Rodonorte, eu acho, as concessionárias de pedágio. O último ano que teve, qual foi o valor que... Mensal, né? 600 mil por mês. Você está falando em mais de 6 milhões no ano, né? 7 milhões e 200. Aí, isso no último ano, né? Isso. Então, quando teve, né? O último ano de funcionamento. Isso, a gente acredita que agora, né, oficializando, mais cedo ou mais tarde vai acabar voltando. Então, essa arrecadação vai ser bastante importante para o município. Podia ter voltado esse e deixado de Carambeí, né? Mas... Pois é, né? O Carambeí acaba não vindo para nós. Já que voltasse o nosso. Verdade. Então, dando continuidade ali, as taxas, né, que a gente estava comentando aqui, que uma delas é a questão, né, da coleta de lixo, mas também tem o alvará, tem as outras taxas que estão embutidas aqui. Então, foi orçado 1.937.032,76 e arrecadado 2.144.398,85. Então, um percentual de 110,71. Aqui que a gente acabou corrigindo, né, para esse próximo ano, vai diminuir um pouco, né, do valor do IPTU orçado e aumentar das taxas, né, porque a coleta de lixo vai passar para cá. Dando continuidade, a iluminação pública, a gente já entra ali naquela esfera ali das receitas de contribuição, né, que tinha na tela anterior. Então, a iluminação pública foi orçado 1.783.408,40, arrecadado 1.984.357,03, um percentual de 111,27. Isso também varia muito com relação à Copel, né? Então, às vezes teve esses reajustes nas tarifas, acaba que o município arrecada mais também, né? Ou mais imóveis, né, que foram... a gente teve, nesse estudo mesmo do IPTU, fazendo um parênteses aqui, de 2024, do 2024 para 2025, né, a gente teve um acréscimo de 49 novos imóveis, né, então que computaram em 2024. Então talvez esteja também nessa diferença aqui do que foi previsto e do que foi arrecadado a maior, né. Aluguéis, né, a gente não tem muito costume, né, aqui é o que a gente aluga, né, nosso próprio que é alugado, né, não o que a gente aluga de terceiros. Então, a gente tem, né, a questão da rodoviária, do box, a questão da orla, né, tem alguns pontos que são, né, feito a concessão e é pago uma taxa em cima daquilo. Hoje, salvo engano, né, o doutor Arion está ali para me dar um suporte ali, a rodoviária, né, acho que está trabalhando nessa concessão, né, doutor, e acho que lá na orla também a Kellen tem, né, o pessoal que paga, né, tem 2 lá, né. Então, foi orçado 22.470, arrecadado 22.212,56. Percentual de 98,85. Claro. Então, eu acho que no momento não está sendo pago, né, doutor? Ele está
tá sendo feita essa revisão, né, doutor? Então, dando continuidade ali, rendimentos de aplicações financeiras, a gente entra daí naquela tela anterior da receita patrimonial, né? Então, só de rendimento a gente, né, estimou, né, 4.334.803,90. E teve de rendimento 3.107.571,56, um percentual de 71,69. Aqui foi um pouco abaixo do que a gente imaginava, mas isso depende muito também, né, do que está sendo aplicado. Essas aplicações, ela é tudo de baixo risco, né? Isso, né? É tudo. A Ana não está aqui para me dar um suporte, mas né, Manu? Tudo, né, nada de investimento que não possa. Até porque a gente tem. Isso, a gente precisa aplicar. Todo recurso que entra tem que ser aplicado, mas não, né? A gente precisa também ter o poder de resgate imediato. Então. Tá. Mas eu confesso bem assim, que eu particularmente, né, sempre converso com os prefeitos, a nossa vice está ali, né, eu não vejo muita vantagem eu vir aqui e dizer que tive 10 milhões de rendimento de aplicação financeira e eu não estar prestando um bom serviço para a população. Eu acho que assim seria muito melhor eu dizer que não tenho nada de aplicação de rendimento, mas está todo mundo contente. Né? Então, a gente tenta trabalhar nesse sentido, a gente cumpre a legislação, lógico, todos os recursos estão aplicados, a gente estava discutindo isso também, a nossa saúde financeira é boa, a gente já herdou isso da gestão anterior. No entanto, não é muito, né, no meu ponto de vista, não é muito vantagem eu vir aqui dizer que eu tenho, né, 20, 30, 40, 50 milhões em caixa se eu não estou atendendo a necessidade. Nesse recurso aqui inclui, tipo, a parcela que você guarda do 13º, por exemplo? Isso está toda aplicada lá também, né? Todo mês. Então, se analisar, guarda. Ele está aplicado, mas ele já está previsto, isso, né? Isso, lá na frente e vai ser de passagem, você que criou essa cultura, né? Isso, lógico, junto com a equipe lá, né? A gente viu essa necessidade. Porque o que acontecia, né, anteriormente, né? Quando a gente entrou lá, a gente ficava naquele sufoco, né? Tinha que esperar a devolução da Câmara no dia 20 para poder pagar o 10º dos funcionários. A gente achou que não era, né, correto, junto com a Eli na época e o Rildo também, né, na gestão anterior deles. A gente falou, não, a gente não pode ficar nessa dependência. Aí se acaba dando qualquer probleminha, a gente não consegue honrar o nosso compromisso. Uma coisa não pode interferir na outra. Então é nossa responsabilidade, enquanto financeiro, ter esse planejamento financeiro para o ano todo. A gente começou a implantar isso e nunca mais a gente teve esse problema. Usa o recurso, é muito bem-vindo quando a Câmara nos devolve. Geralmente passa como superávit para o ano anterior, para a gente trabalhar na questão orçamentária. Já há um bom tempo, né, o nosso problema não é financeiro mais, é orçamentário. Mas o que a Câmara nos devolve no final do ano nos ajuda para criar dotações para o ano, né, sequente como superávit. Qual foi? Já foi feita a devolução desse ano? Da Câmara? No final do ano passado. Qual foi o valor? Foi, eu tenho aqui. Eu trouxe, deixa eu só pegar aqui. É que normalmente a gente entregava sempre no ano seguinte, né? Isso, mas foi no finalzinho do ano, né, que a Câmara devolveu. Mas assim, então 2024... Foi depois daquela última aprovação, não sobrou nada, então. Isso, do que foi devolvido? Eu não acompanhei, mas acho que, não sei como é que foi, né, mas eu trouxe aqui os dados acima, né? Então, em 2024... A nossa lei orçamentária previa um repasse de 7.424.600 para a Câmara, né, algo em torno de 618 mil mensal. Né, a Câmara nos devolveu desses 7.424, 3.864.557,14. Então, esse recurso voltou para os cofres públicos, né, na gestão passada e virou superávit nesse ano daí. Então, tem sempre essa parceria também, né, que a Câmara nos devolve. Quando não é utilizado aqui, a Câmara... Mas é que foi feito... Eu acho que foi feito várias devoluções de dotação, né? Foi devolvido tudo antecipado, né? Eu acabei não estando presente, né, no final do ano passado. Isso. O recurso financeiro foi no final. Daí é quando a Elaine fecha aqui, né, contabilidade também, aí acaba fazendo aquele cheque simbólico, né, e devolvendo para... Tá, viu, Joairan, daí esse recurso, esse dinheiro que é devolvido, né, esse valor que é devolvido, como ele não vai junto com a dotação, aí vocês transformam ele... Isso. Então, quando eu finalizo o ano, né, como a gente mostrou ali, né, a gente arrecadou 158 milhões ali, né, salvo engano, deixa eu voltar aqui, 158, tinha previsto 141. Então, ele está nesse 158, ele se transformou em superávit do ano seguinte. Então, quando chegou lá, como que funciona o superávit? Né? Chega a 31 de dezembro, né, a gente faz um levantamento de tudo que a gente tem de despesa, né, o que tem a pagar, né, o que ficou em restos a pagar, o que tem de despesa além do dia 31 de dezembro. Soma tudo e confronta com o que tem em caixa. Aí diminui, né, a grosso modo é isso. Óbvio, tem mais situações que envolvem, né, esse cálculo, mas a grosso modo é isso. Você pega o que você deve, o que você tem em caixa, diminui, o que sobra é superávit.
né? Então, essa questão da Câmara acabou passando, né, como superávit, foi o que a gente até discutiu ali agora há pouco com o prefeito, né? Que a gente está utilizando o superávit num primeiro momento, priorizando as contrapartidas de convênios, né, para a gente poder firmar esses convênios que estão, né, que já foram feitos na gestão anterior, e a gente precisa dessa contrapartida para que esse recurso venha, né, para a gente conseguir dar andamento né, nas obras que estão, né, sendo executadas. Então, continuando ali, a gente parou na iluminação, né, aluguéis, rendimentos, juros de pagamento de TDA. Esse TDA são títulos de dívida agrária. Né, a gente não orça isso e arrecadou 20.946,10. Eu confesso que é uma dificuldade enorme para a gente descobrir o que é isso. Né, a gente entrou em contato com os bancos, né, eles só nos explicam assim, que são títulos, né, que o governo passa por alguma situação agrária, né? Então, não é nem no município de Tibagi, é a nível nacional, que todos os municípios têm um percentual, que recebe, esse percentual vem para Tibagi. Então, como é arrecadado, se fosse despesa, eu estava brigando lá, da onde que está saindo. Como está arrecadando, a gente agradece que venha, né, para o município e espera que cada vez venha mais. Serviços de saúde, então a gente orçou 70.620, arrecadou 40.546,22, um percentual de 57,41. Eu acho que na apresentação do Tadeu, talvez ele vai focar um pouco mais também nessa questão de saúde. O Wilson, né, já teve essa oportunidade lá atrás de focar. E isso, aqui a gente tem, né, aquela situação dos internamentos do hospital, né? Então, né, quanto mais internamentos tiver, mais recursos vêm, né? Então, é nesse sentido. Também está embutido aqui. Também está embutido lá. Demais serviços, né, foi orçado 6 mil, não foi arrecadado nada, né, então não teve lançamento desses outros serviços. Né. O FPM, orçado 34 milhões, arrecadado 34, 857, 585,49, um percentual de 102,52. Então, o FPM a gente quase, né, chegou no valor, né, estimado ali, passou um pouquinho, então foi que chegou mais próximo do que a gente tinha imaginado. É óbvio que como ele foi a mais, melhor ainda, né? A gente teve um acréscimo do que a gente previu. O ITR, o Cleverson está aqui presente, ele faz um trabalho, né, em relação ao ITR. Nos últimos anos também, sempre quando eu tive oportunidade aqui, eu valorizei esse trabalho, porque é uma das melhores arrecadações próprias do nosso município. É óbvio, o Cleverson está à frente, mas todos os fiscais participam, a gente deu treinamento para todos eles, para que auxiliem. Então, esse valor de 12.540.413,58 é muito proveniente desse trabalho que é feito lá em parceria com o Departamento de Tributação. Acho que vale a pena ressaltar aqui até para os produtores rurais, né, porque a gente tem sempre uma briga com eles em relação ao VTN, né, que é com base nisso aqui que é calculado, né, que é o valor da terra nua. Já a gente está indo para o terceiro ano, né, a gente precisa informar a Receita, né, dos valores que estão sendo, né, tributados no nosso município anualmente. E a gente, lá em 2022, né, Cleverson, teve um aumento significativo, né, 23, um aumento significativo em relação ao metro da terra, né, negociada no município de Tibagi e nos outros municípios também. Então, teve um acréscimo bem significativo. Todos, né, se acharam no direito, é óbvio, né, de questionar. A gente mostrou através de laudos que, infelizmente, era aquilo, não era, né, privilégio só de Tibagi. Mas, no entanto, já está indo para o terceiro ano consecutivo que a gente entende que não deve aumentar, a gente está mantendo. A gente até teve uma reunião na semana passada, né, Cleverson, com o presidente do Sindicato Rural, Maurício Quinzini, e a gente expôs isso para ele, que mais esse ano não vai ser mexido nesse valor, vai manter-se o mesmo valor dos últimos, porque a gente não pode baixar, né, infelizmente a gente não tem essa possibilidade de diminuir o valor. Mas também foi um desejo do Rio e da nossa vice Alinês que não subisse, não onerasse ainda mais o nosso produtor, que é o nosso, né, 23. Sim, foi. Nós também entendíamos que era. A perspectiva foi mais que o dobro, né? A perspectiva de arrecadação foi mais do que o dobro da. E a gente também, enquanto departamento, perspectiva que era um valor muito, mas nós não tínhamos muito o que fazer, né? A gente precisava seguir um laudo que foi assinado, né, por um técnico. Mas nesse momento a gente optou em manter e não subir, né? Outro ano a gente, né, pode rever, mas a princípio, né, está mantendo. Isso que eu acabei de falar aqui é em cima das fiscalizações, né? Quando, vamos dar um exemplo, uma propriedade cai na malha fina lá na Receita, né, pelo fato de não, né, ter declarado no valor correto, né? Ele tem vários, não é só em cima do valor venal, sabe, vereador?
ele tem várias categorias, né? O Cleverson pode até me ajudar ali. É terra boa, reflorestamento, área de aptidão. Viu, pessoal? Só vou pedir para quando tiver alguma manifestação, a gente passar o microfone, senão não fica registrado, não sai o áudio. Nós precisamos ter registrado toda a audiência aqui. Tá ligado? Não tá. Então, por cálculo do ITR, são 6 aptidões de terra, né? 3 aptidões para lavoura e 3 aptidões tipo para reflorestamento, pastagem e matas, que é preservação permanente, reserva legal. Então, são 6 classes de terra. E em cima dessa classe das matas, preservação permanente, reserva legal, floresta nativa, são isentos de terra. Então, só que influencia no cálculo, mas são isentas de terra. Ele influencia na base de cálculo e lá no final, para calcular o imposto, ele retira essas áreas ambientais. Então, o que a maioria cai na malha é pelo efeito da área ambiental. Ele declara uma área ambiental para ele ficar isento, mas, na verdade, ele não tem essa área. E aí a gente acaba, na fiscalização, pegando e tributando essa área ambiental. Por exemplo, que ele colocou fictícia, vamos dizer assim. Então, é basicamente isso. Então, as 6 classes influenciam no cálculo. E assim, só complementando, né, talvez, não sei se eu entendi o que o vereador questionou assim, então vamos dar um exemplo. Eu pego a minha área lá, o valor venal dela é 1 milhão, eu tributo em cima desse 1 milhão. Não, né, a declaração do ITR é um pouco diferente, né, ela vai declarar lá o valor, né, como o Cleverson falou, nessa faixa que é, né, aquela área, se ela é de reflorestamento, se é da aptidão boa, então ele pega nesse valor por hectare, né, Cleverson, por hectare, aí menos as benfeitorias que tem na área, aí faz o cálculo lá, daí que tem um percentual. Então, mas não é assim, simplesmente em cima do valor. O valor venal, vereador, a gente utiliza muito, vamos voltar um pouquinho ali no ITBI. Né, o ITBI, sim, a gente utiliza o valor venal do imóvel, a gente tem até várias discussões, acho que o procurador não está aqui no momento, mas a Camila também não, mas em relação às isenções de ITBI. Né, talvez chegue alguma demanda também para o vereador nesse sentido. ITBI, né, é 2%? ITBI 2% para o município, ITCMD 4%, né, ainda está, né, mas está tendo essa reforma. Mas a gente tem a situação, vereadora, das hold, né, que acabam incorporando no patrimônio, sai de uma pessoa física e entra para uma pessoa jurídica. E geralmente eles solicitam para nós a isenção do ITBI. A gente tem a legislação, né, onde ela isenta o valor que ela declarou. Mas o que acontece? Muitas vezes no imposto de renda, aquela área da pessoa ela declara por 100 mil, né, uma área de 200 hectares, né, porque está no imposto de renda, e ela quer que a gente tribute em cima disso. Só que lá no ITR ela está declarando o valor certo, que vale 2 milhões. Então, o que a gente faz? É nosso papel enquanto fiscalização, enquanto, né, Secretaria de Finanças, a gente isenta os 100 mil que ela declarou e faz a diferença, tributa a diferença do valor que é de mercado. Então, para fins de ITBI, a gente usa o valor de mercado. Né, para a questão do ITR, já não, já tem esse cálculo um pouco mais complexo, que é em cima das aptidões, né, que a gente trabalha. Tranquilo? Então, dando continuidade ali, a gente falou do ITR, agora do FPM 1%. Então, o FPM 1% é aquele complemento que vem toda a metade do ano e no final do ano, né? Então, a gente tinha uma expectativa de 2.895.000, arrecadou 3.599.452,35, um percentual de 124,32. O governo foi mais generoso com nós aí nesse ano de 2024. O royalties e Fundo Especial do Petróleo, orçou 1.038.192,54, arrecadou 1.374.290,37, um percentual de 132,37. Se puder explicar para, né, é bom. Eu sempre tem alguma pessoa que está. E eu sempre trago, até estava comentando com a Ana, né, quando a gente está montando lá, falei, eu nunca me esqueço do Dr. Zezito aqui, né, me questionando, porque ele era muito crítico, né, o Dr. Zezito, e principalmente em relação à usina, né. Então foi bem naquele primeiro ano da usina, ele falou, mas o que essa usina traz para nós, o que é o recurso? Então eu sempre trago aqui, então, nesse ano de 2024, desse 1.374.000, 539.000 foram provenientes da usina. Então a usina é bom especificar isso é o que vem com relação aos royalties, só os royalties da usina para nós. Mas ele melhorou bem, né? Porque sim, no começo naquele ano, acho que era pouca coisa, era algo em torno de 100, pouquinho, né? Então, 2024 já foram 539.000. Aí tem mais 42.000 que é royalties do petróleo, que também é uma lei lá de 89, onde todos os municípios têm uma participação, né, em cima do que é produzido de petróleo e gás natural, né, no Brasil. 42.000,
que é só da participação do petróleo, em cima do gás natural, mais 692 mil. Também é uma lei de 97, então a gente não tem muita autonomia, nós, enquanto isso. É um percentual que o município de Tibagi tem em termos, né, de governo federal. Dando continuidade, então, o SUS fundo a fundo, né, que é lá na saúde, né, o Tadeu com o Luiz vão explicar depois melhorzinho ali discriminado, mas o orçado 3.746.965,94, arrecadado 4.744.654,85, um percentual de 126,63. Então, a soma desse quadro, né, o orçado 82.493.227,65, arrecadado 82.577.240,30, um percentual de 100,10. Se puder mudar o slide. Então, continuando ali, transferências FNDE. Então, orçado 1.462.715,53, arrecadado 1.800.561,72, um percentual de 123,10. Transferência a Fundo Nacional da Assistência Social, orçado 187.783,98, arrecadado 217.409,47, percentual de 115,78. Então, são recursos que vieram para a Secretaria de Assistência. O ICMS, que é a nossa melhor arrecadação, né, até muito em função da nossa produção primária, que é a produção agrícola. Então, a gente orçou 52.845.827 e arrecadou 61.515.359,04, um percentual de 116,41. O IPVA orçou 3.210 e arrecadou 3.378.959,95, um percentual de 105,26. Aqui a gente debatia muito com o vereador Enio, né, na época, essa questão do IPVA, lembrando aqui que isso aqui é só 50%, né, do que é arrecadado de IPVA no município de Tibagi, os outros 50% vão para o Estado. Então, para a gente ver como a nossa frota é, né, uma frota boa, e a gente arrecada bem também de IPVA. Né, quem sabe um dia a gente consiga ir para 100%. Não é uma questão nossa, não é uma questão do Estado, mas isso representa só 50% do que é pago de IPVA pelos nossos munícipes aqui. IPI exportação, né, 588.822,98 e arrecadado 929.910,10, um percentual de 157,94. O Fundeb, daí lá atrás a gente estava, né, discutindo o que a gente deduz. Isso, que a gente exporta. Daí a gente tinha um levantamento, se eu não me engano, né, Cleber, tinha alguma coisa da Itaitiba, né, que era exportada, tem algumas situações lá. Até isso, a resina do João ali e tudo. Até a gente se compromete, né, a Evelyn me ajudar nessa, na próxima audiência, a gente descobriu o que é esse, trazer discriminado aqui o que é esse valor. Então, Fundeb, né, orçado 17.405.650, arrecadado 17.852.406,24, percentual de 102,57. Aqui a data é para a gente fazer um parâmetro, é o que a gente devolveu 22, né, e voltou para nós 17. Isso é muito em função da quantidade de matrículas que tem no município. Então, a gente contribui com o bolão do Estado lá em 22 milhões, mas o que a gente tem, né, comprovado aqui fica em torno de 17. Não sei se tem alguém da educação, perdão, a secretária da Educação. Então, é essa situação da alimentação do sistema, lógico que a gente também não consegue fazer uma fórmula mágica para aumentar de uma hora para outra, mas é o trabalho que vem sendo feito lá na educação para cada vez mais aumentar essa arrecadação. Isso. O que é só fazendo um comparativo do que a gente teve que devolver, porque a gente teve que devolver 22 naquela tela anterior, né? E voltou 17. Devolvendo... Isso. Óbvio, assim, né, complementando o que a Manu falou ali, o porquê daquele 22 milhões. É porque é uma legislação onde a gente tem, tudo que a gente arrecada, de ICMS, FPM, ITR, 20% já é, né, a gente tem que mandar para o governo de novo. Aí depois eles retornam para a gente pela quantidade de matrículas e atualizações lá. Então, como a gente arrecada bem, a gente acaba contribuindo para aqueles municípios que, infelizmente, não arrecadam da mesma forma que nós. Jairan, já foi questionado pela Secretaria de Finanças o que causou essa queda de matrículas? Para a educação? É. Então, assim, nesse primeiro momento, não sei se anteriormente o secretário tinha, né, feito esse questionamento do ano passado ou não.
Só um pouquinho, o microfone precisa do registro. Esse também entra o cálculo do VAR? Acredito que sim, né, Maria? Sim. Então, também tem algumas condicionalidades que o município não cumpriu. Por isso que acaba perdendo recursos. Mas eu acho que vale uma reflexão assim, Eu né? acho assim, também é na questão do aumento das matrículas do integral, Sim, que conta também, acabou diminuindo. que foi de uma das condicionalidades que o município não Mas eu acho que atingiu. isso, é interessante, né, o questionamento da vereadora e a gente, né, em conjunto, né, a gente tem uma parceria boa com a Secretaria de Educação lá, para a gente tentar melhorar essa situação, né, secretária? A gente vê aonde a gente, né, enquanto município, óbvio, né, ela iniciou agora, mas fazer já essa análise enquanto município para que a gente possa, né, nos próximos anos, conseguir essa Viu, melhora. Joira, só falando aqui, né, aproveitando que nós estamos falando dessa questão de recurso, existem alguns municípios que receberam recurso específico para crianças que estão dentro do TEA, do transtorno de espectro autista. Eu acho que o município poderia estar indo atrás também. Até tem uma reunião já pré-agendada com o secretário de Estado, o Rogério Carboni, para ver Sim, eu acho que é interessante. essa situação. Mas eu fui atrás para entender, e Tibagi não é contemplado. São poucos municípios no Paraná, mas a gente teria que ver, né, qual é o critério e, de repente, entrar nessa demanda também para receber, porque a Ana está aqui, ela sabe, né, o quanto que está aumentando a demanda, quanto mais professores estão tendo que ser contratados para o atendimento individualizado. Isso tudo reflete no orçamento, Claro, né? Tudo sim. Não, é uma boa discussão para a gente seguir também. Também em conjunto com a saúde acho que também participa dessa situação, né? A gente teve algumas conversas com o Luiz em relação a isso também, né? Lógico, na área da saúde, mas para a gente incorporar essa questão aí do TEA, sim. Então, vamos dando continuidade ali, paramos no Fundeb. Convênio Transporte Escolar Federal, né, o orçado 242.890, arrecadado 219.474,32, um percentual de 90,36. Aqui até foi uma situação, a Karen está ali também, a gente debateu alguns dias atrás em reuniões com a secretária e com a Karen, e para frente a gente vai ver ali, né, quando chegar nas despesas, o quanto a gente gasta com transporte escolar. E o quanto que vem, né, é um valor muito pouco em comparação ao que a gente gasta. Então, a gente também, é óbvio, a gente entende que é difícil melhorar esse percentual aqui, porque é questão de Estado e governo. Nesse caso aqui é federal, né, também é muito em função das matrículas, mas a nossa extensão territorial é muito grande. Então, a gente gasta muito com transporte escolar em função da nossa extensão territorial. Aqui, quer perguntar, vereador? Eu queria saber se isso aí está incluído também o transporte, aquele repasse, quando você fala do que você gasta, está incluído o transporte universitário, aquele repasse que faz? Não? Ali, quando chegar nas despesas ali, mas boa pergunta, vereador, quando chegar nas despesas ali, a gente vai ver que tem só ali despesas com transporte escolar, locomoções, transporte escolar, alguma coisa. E o outro é auxílio financeiro a pessoas físicas, que daí é o repasse dos estudantes. Viu, Joirã? Mas aqui é só o transporte mesmo. Com o aumento da sexta aula, né, teve que colocar mais transportes. Mas, assim, eu acho que tem que cobrar mais do governo do Estado, né, esse valor. Lógico, quanto mais a gente buscar lá, eu acredito que mais força a gente vai ter lá também. Só que eu vejo que a gente acaba ficando um pouco limitado porque, né, não vai aumentar tanto as nossas matrículas. E a nossa extensão é muito grande. Então, o nosso gasto é muito grande por conta da quantia de quilômetros que a gente tem que percorrer dia a dia. Com mais essa sexta aula, então mais... Mas a gente tem que trabalhar para cada vez aumentar mais essa nossa receita. Outras transferências da União, então ali foi orçado 449.400, arrecadado 3.140.855,11, um percentual de 698,90. Eu trouxe ali também a questão da União, né, para a gente se esmiuçar. Então, desses 3.171 veio proveniente da Lei Aldir Blanc, 400 mil para auxílio financeiro do ICMS, um incremento temporário lá na atenção básica, né, que é conforme a produtividade, foi 1.475.000. Teve uma emenda de um deputado, Welter, me perdoe se eu não estou pronunciando certo, 100.000, e cota parte do domínio econômico, 32.000. Então, totalizou esse 3.140.000, né, de outras transferências da União.
A gente tem ali o transporte escolar estadual, então ali em cima a gente está falando do federal, né, o que vem do governo federal, aqui embaixo é o que vem do estado. Então, 1.201.500 orçado e arrecadado 1.142.632,50, um percentual de 95,10. Outras transferências do estado, então orçado 185.892,89, arrecadado 366.853,93, um percentual de 197,35. O do estado eu trouxe aqui também, foi 100 mil que veio para o Paraná Mais Eventos, né, através da Secretaria de Turismo, um piso da assistência social, 18.750, Cuida Mais Acolhimento, também na assistência social, 50 mil, Viaja Mais, 60, também na assistência social, mais 25 mil, e lá na Secretaria de Meio Ambiente, acho que a Leri está aqui, não está, mas veio mais 173 mil lá no Condema, né? Então, esse valor que deu a transferência do estado. Demais receitas, orçado 476, 599,96, arrecadado 1.020.949,49, percentual de 114,66. A renúncia, dedução do Fundeb, a gente já tinha tratado lá atrás, né? 19.818.810, né, e devolvido 22.724.515,79, percentual de 114,66, em cima era 214, embaixo é 114. Renúncia de receita, né, a gente já falou ali, 353.064,10. Receitas de capital, a gente já tinha tratado lá atrás também, né, que era aquelas transferências de convênios. Então, orçado 367.500, arrecadado 7.347.407,15, que é a soma da operação de crédito e das transferências de capital. Então, percentual do milhão é 1.999,29. A soma desse quadro, 58.805.772,35 orçado, arrecadado 75.855.289,13, percentual de 128,99, daí o total, orçado 141.299, arrecadado 158.432.529,43, um percentual de 112,13. Então, aqui a gente finaliza as receitas. Se puder mudar o slide. Mais um, por favor. Aí a gente entra na esfera das despesas daí. Então, né, a gente arrecadou 158, agora a gente vai mostrar no que foi aplicado no ano de 2024, esses valores. Então, a gente inicia falando ali de pessoal e encargos sociais, que nada mais são do que os vencimentos, salários dos funcionários e todos os encargos que vêm, né, junto com esses pagamentos de salários. Então, orçado 72.604.111,98, empenhado 66.646, 336,51, um percentual de 91,79. Ô, Jânio, eu tenho uma pergunta para você. Quando você faz o orçamento do gasto com pessoal, de um ano para o outro, você não prevê, eu acredito que não, a questão da compra do abono pecuniário. Então, vejo que se tornou uma prática dentro da prefeitura, essa compra do abono pecuniário. Mas isso não está previsto no orçamento. Mas aqui, nesse gasto aqui, tá? Então, quando a gente trabalha na previsão do orçamento, a gente sempre trabalha com reajuste, né? Algo em torno de 7% ou 8%, geralmente não dá esse reajuste, e também tem essas previsões, né, Manu? Porque a gente já pega do ano anterior, então a gente já soma. Vocês preveem o abono pecuniário como se fosse para todo mundo. Como se fosse para todo mundo. De todos os servidores? Como se fosse para todo mundo. Por isso até que dá uma diferença grande ali, né? Entendi, porque minha preocupação, eu sou servidor, já vendi uma vez meu abono pecuniário, mas eu sempre fico um pouco preocupado. Será que vai ter, né, se todos os servidores optarem por essa venda, se isso não compromete o caixa da prefeitura. Isso. E a partir de que momento que a gente, o setor de finanças vai poder dizer que pode comprar esse abono pecuniário e a partir de que momento que ele vai dizer que não pode comprar? Então, assim, ó, cada vez que um servidor ele solicita esse abono, ele tramita por protocolo lá para o contador, né? No caso, hoje é o Anderson que é responsável por isso. Para o RH lançar na folha do funcionário, primeiro tem que ser o parecer contábil. Se o parecer contábil for contrário, que se não tem orçamento para pagar, não vai poder pagar. Então, todos, desde o primeiro dia do ano, quando o funcionário vai lá e solicita, por praxe nossa, o Janderson, né, trabalhou na RH um período, né, então manda-se primeiro para... Oi? Está no estatuto também, né, Anderson? Então, manda-se lá para a contabilidade, faz o parecer contábil para garantir que vai ser... Mas eu entendo a tua preocupação. Nós, principalmente, assim, lá, com relação a essa parte de pessoal, a gente se preocupa muito, a gente tem várias conversas, né, com o departamento da RH, né, agora com o secretário de administração, com o prefeito, porque, às vezes, Wilson, o que nos preocupa mais enquanto, né, departamento financeiro, algumas concessões de benefícios para os servidores que não estão, né, que não passam pelo financeiro, que não existe um impacto orçamentário e financeiro.
E isso, a longo prazo, vai acabar impactando. Né? Lógico, quando a gente manda um projeto de lei aqui para a Câmara, vem com impacto financeiro. Mas quando é feita uma nomeação, quando é feito um aumento de gratificação, né, infelizmente, não é de agora, não é privilégio dessa gestão, a gente está trabalhando para que seja mudado isso, para que a gente tenha um controle mais rigoroso, mas não passa pelo financeiro. A gente só fica sabendo por diário oficial. Né? Isso eu já conversei, não sei se a Ana está aqui, mas já conversei com o controle interno a respeito disso, né? A Lenise está representando, para que a gente consiga amarrar mais isso e ter, de fato, a realidade que a gente está, né, na questão do impacto orçamentário e financeiro. É preocupante. Isso que você levantou, talvez levantou numa situação, mas tem outras que estão acontecendo que, infelizmente, não estão tendo essa conversa e a gente está alinhando para resolver. Viu, Joana? Inclusive, nós tivemos várias discussões em torno desse problema, assim, em relação a... Não tem limite e índice para pagar o piso. Mas, no outro dia, no Diário Oficial, está uma elevação de cargo. Né? Então, é muito importante a gente... E como você vai justificar isso para o servidor? Né? Que ele tem um direito... Nós não temos o plano de cargos e salários, precisamos implantar. Daí, não tem limite, né, índice para fazer isso, para fazer um concurso. Mas, no outro dia, abre-se o diário e está abarrotado de elevação de nível. Então, essa preocupação, acho que você está certíssimo, e cobre isso, e acho que nós, enquanto Câmara, também podemos cobrar isso, para que tome esse cuidado, né? Primeiro, fazer esses pagamentos que são de lei, que é de direito, né? Para que evite maiores transtornos, mesmo com os servidores, né? Concordo plenamente. Então, dando seguimento ali, né, juros e encargos da dívida. Então, aqui, quando a gente faz lá uma operação de crédito, faz um financiamento, é óbvio, como a gente faz a longo prazo, ele acaba tendo juro. Né? Então, a gente precisa computar esse juro aqui. Então, foi orçado 644.558,44 e foi, né, empenhado e pago 691.185,56, um percentual de 107,23. Outras despesas correntes. Então, orçado 54.313.005,46, empenhado 69.974, 199,98, um percentual de 128,84. No próximo quadro, ali, a gente vai especificar o que é cada dessas outras despesas, né? Que é material de consumo, serviço de pessoa jurídica, serviço de pessoa física, mas só para ter o primeiro panorama aqui. Então, a soma dessas despesas correntes, que não são as de investimento, né, não são as de capital, orçado 127.561.675,88 e empenhado 137.311.722,05. Então, um percentual de 107,64. Aí a gente começa a falar de investimentos. Né? Então, orçado 3.306.130 centavos e empenhado 3.653.026,02. Um percentual de 110,49. A amortização da dívida, então, ali em cima a gente falou do juro, aqui a gente está falando em si do valor, né, que foi contratado, que é a amortização. Orçado 2.340.878,81, empenhado e pago 1.987.512,16, um percentual de 84,90. A soma dos investimentos, né, que são despesas de capital, orçado 5.646.979,11, empenhado e pago 5.640.538,18. Então, um percentual de 99,89. Reserva de contingência, a gente precisa prever nessa reserva, caso tenha alguma calamidade. Orçado 6.420, não foi empenhado nada. Transferência para a Câmara, aqui a gente entra naquela situação que a gente estava falando agora há pouco da devolução. Então, o que foi orçado, 7.424.600, aqui já está com o desconto do que foi devolvido. Então, por isso que aparece só 3.560, 0,42,86. Porque a diferença, aquele 3.800.000, não entra aqui porque foi feita uma transferência, né, para a Prefeitura, então não entra como despesa. Então, por isso que aparece o percentual de 47,95, mas foi repassado o valor integral. Eu tenho uma pergunta, Rogério, também com relação lá, voltando lá do pessoal em cargos, né? Sempre que a gente fala na questão de reajuste de salário ou outros gastos com o pessoal, a gente fala na questão do impacto, né, do percentual. Esse percentual ele é calculado de quanto em quanto tempo, até que todos possam entender, para que você possa saber esse percentual. Ele é a cada 6 meses, é anual, ele é trimestral, como que ele funciona? Para que eu possa saber quanto hoje está sendo gasto com o pessoal e
a partir de quanto tempo que eu posso avaliar novamente para saber se está reduzindo ou não? Então, ele é o índice de pessoal ele é com base nos últimos 12 meses. Sim. Então, se a gente apresenta um relatório hoje, com o mês de fevereiro fechado, pegou por base, né, o mês de março do ano passado, março a fevereiro. Quando você pergunta de quanto em quanto tempo eu tenho, né, a possibilidade de fazer isso? A cada bimestre, né, quando a gente fecha o AM, aí lá eu tenho os dados, né, que a gente encaminhou para o Tribunal de Contas, ele compilou e nos deu o valor exato. Então, a cada fechamento de bimestre eu consigo já fazer uma atualização. Então, a cada 2 meses é dos últimos 12 meses. Isso. O cálculo você pega, né, a despesa com o pessoal dos últimos 12 meses, divide-se pela receita, e você tem... É simples, né? Quando a gente vinha aqui e discutia, né, como fazer para diminuir. Não tem fórmula diferente disso. Ou aumenta a arrecadação ou diminui a despesa. É simples, é bem simples com relação ao índice de pessoal. É óbvio, né, que tem, né, envolve muitas situações nesse meio tempo aí. Mas a gente tem que somar o que gastou nos últimos 12 meses com despesa de pessoal, divide-se, né, pelo que arrecadou nos últimos 12 meses também, e tem o índice. Mas, né, como que a gente sabe a quanto que eu estou hoje perante... Porque assim, eu vou trazer para vocês aqui ali na frente, dizendo que lá no final de 2024 a gente estava com um percentual de 48. Né, quando eu vim aqui, acho que, né, os vereadores estavam, até foi o vereador Renan que questionou, falou, Jaran, mas né, você disse que está com 48, mas por que aqui no impacto está 51? Não, é a projeção. Então, hoje nós não estamos acima do limite, mas quando a gente encaminha os projetos de leis para a Câmara, a gente já tem um compromisso de fazer aquilo. Então, a projeção é que chegue-se naquele valor. Então, por isso que a gente tem que trabalhar pensando já em redução. Né? Mas a cada 2 meses eu tenho a certeza de quanto está o meu índice. E é importante ressaltar, vereador, que por mais que tenha uma arrecadação substancial ali, quando tem arrecadação, né, são volumosas, assim, não quer dizer que no bimestre seguinte o índice baixou, porque ele vai gradativo, né? Principalmente se ele estiver alto, ele não é mês a mês, né? Isso, acho que para você baixar mesmo o índice, se você trabalhar para que precisa baixar minimamente uns 6 meses, né, para começar a mostrar. Com isso aí, para dizer, vai ter um impacto mesmo. Até que quando, né, a recomendação é essa, né, quando a gente está acima, que o prefeito tome, né, as medidas para os próximos 6 meses conseguir baixar. 4 meses, né? 4 meses. 4 meses conseguir baixar. Que começa a aparecer que baixou. Isso. Então ele não é no mês seguinte, não é né? do dia para a noite. A arrecadação é substancial, mas vai levar um. Tá, dando continuidade ali então. Então, a soma, né, acho que já chegou ali na Câmara, né, a soma do que foi orçado, 140 milhões, 639, 674,99, empenhado 146, 512, 303,09. Então, um percentual de 104,18. Então, se puder passar a próxima tela. Então, aqui a gente começa daí a esmiuçar o que é cada, né, despesa. Então, lá dentro das despesas com encargos com o pessoal também está as subvenções sociais, né? Porque ela entra no nosso índice de pessoal, né? O repasse para as entidades, aquilo que eles destinam para pagamento de folha, né, de cada entidade. Então, com subvenções sociais, a gente orçou 1.039.313,60 e acabou empenhando e pagando 1.165.500,01, percentual de 112,14. Em tese, deveria ser o valor exato aqui, né? Mas o que acontece? No decorrer do ano, acaba se mudando, né, no plano de aplicação. Então, às vezes, tinha sido aprovado numa situação, né, que gastaria com custeio, né, era um valor, e com, né, despesa com o pessoal era outro, mas foi feita uma alteração no plano, foi aprovado pelo município, pelo prefeito, né, pelos conselhos, aí faz essa alteração. Então, por isso que deu uma diferencinha aqui a mais com despesa com o pessoal, e lá na despesa de custeio vai estar menor daí do que foi, né, solicitado. Aposentadorias, né, orçado 117.450,34, empenhado 61.998,13, um percentual de 52,79. Essas são aqueles funcionários que ainda, né, lá atrás que ainda não estão no Tibagi-Prev, né, e o município que acaba pagando ainda. Pensões, então é a mesma situação, né, esse pessoal que recebe pensão e que não está no Tibagi-Prev. Então, orçado 103.449,25, empenhado 51.037,14, um percentual de 49,34. Aqui é interessante, lógico que é uma outra discussão, mas eu queria levantar isso, porque eu sei que em alguns momentos a gente discute muito. Agora há pouco ali a gente estava falando do aporte do Tibagi-Prev, né, e quando às vezes tem uma discussão de falar, vamos acabar com o Tibagi-Prev, né, o Tibagi-Prev não é viável para o município. Eu, particularmente, quanto funcionário, sou totalmente contrário a isso. Eu acho que o Tibagi-Prev é importante para o nosso município, e a gente precisa, sim, trabalhar numa política para a gente conseguir resolver esse impasse que está na nossa questão orçamentária, mas mesmo que a gente acabe com o Tibagi-Prev, nós vamos ter que ficar até o último,
né, aposentado que está lá no Tiba de Prévia pagando. O município vai ser responsável por isso. Então, a gente já está computando aqui também. Mesmo que vá para o INSS os daqui para frente. Os que já estão no Tiba de Prévia, é responsabilidade nossa enquanto município. Então, por isso, no meu ponto de vista, a gente tem que tentar achar outras formas de melhorar essa questão com o Tiba de Prévia e não pensar em acabar com o Tiba de Prévia. Salário família e auxílio doença, orçado 231, 103,34, empenhado 118, 771,76, um percentual de 51,39. Aqui a gente teve uma discussão também aqui na Câmara, né, com os vereadores, com relação à lei, né, do reajuste, com relação ao auxílio, ao salário família, foi reajustado lá, o doutor Bruno, né, fez essa alteração e conseguiu contemplar ali. Vencimentos e vantagens, aqui sim é só a questão de salário, né, então 60.702.090,65, empenhado 57.774.204,81, percentual de 95,18. Obrigações patronais, INSS e FGTS, orçado 2.579.299,04, empenhado 1.251.925,49, percentual de 48,54. Indenização e restituição pessoal, orçado 800.000, empenhado 300.815,25, percentual de 37,60. Obrigações patronais do Tiba de Prévia, 7.212.509,10, empenhado 5.928.350,06, percentual de 82,20. Juros sobre a dívida por contratos, a gente já tinha falado disso ali atrás, então 644.558,44, empenhado 691, 185,56, percentual de 107,23. Indenizações e restituição à União, né, orçado 7.500, empenhado 793, 369,62, percentual de 10.572,26. Aqui dá um percentual alto porque o orçado é baixo, né? Mas eu trouxe aqui também o que foi essas, né, devoluções aqui da União. Deixa eu pegar aqui bem certinho. Foram devolução de rendimentos, né, de alguns convênios. Então, quando a gente faz o convênio, a gente tem que aplicar eles. Então, teve devolução de rendimento e indenização por término de vigência de contratos. Então, a empresa tinha o contrato, infelizmente acabou que nós, enquanto gestão pública, não atendemos isso e precisamos pagar eles por indenização. Né? Então, aqui que é empenhado. A indenização e restituição, vai na mesma linha ali, orçado 106.000, empenhado 353, 423,07, percentual de 333,42. Então, a soma desse quadro, 73.568.273,76 orçado, empenhado 68.569.995,28, um percentual de 93,21. Viu, Joirã? Aqui as premiações culturais e artísticas seria o Paulo Gustavo e a... Ali, né? Isso. A premiação são troféus, que também a gente acaba fazendo, as premiações do Carnaval. No ano passado foi isso. Foi troféu, premiação de Carnaval. O do... Deixa eu ver se estava aqui, que eu anotei. Não, o da Odir Blanc. IPTU premiado também tá. Não, o IPTU premiado não está aqui. Tá sim, tá. 79.000 aqui, né? Forçado 29 e está aqui, né? Então também tem essas questões da premiação da cultura. Mas entra o Paulo Gustavo nessa aqui, não? A Paulo Gustavo eu acho que não, né? Porque ela é pessoa física daí, né? Que é pago direto para aquela pessoa, né? Dá para mudar a tela, fazendo favor? Então, aqui daí a gente entra na parte de subvenções sociais, aí o que não é para salário, né? Para custeio ali, as despesas correntes que a gente fala. Então, orçado 1.556.126,62, empenhado 1.704.499,99, um percentual de 109,53. Rateio pela participação em contratos. Aqui entra SINSAMU, a parte de medicamento, de consultas, todos os consórcios, né? Então, orçado 1.405.000, empenhado 3.108.000, 351,94, percentual de 221,24. Boa pergunta. Eu não sei quando vocês fizeram a previsão lá, mano, tinha algum outro consórcio que adentrou, teve... Oi? Na hora de orçar foi muito abaixo. Campos Gerais?
É. isso que- Na verdade, ficou orçado para 2024 um valor menor do que 2023, né? Não foi previsto um valor maior, mas assim mesmo dá 1 milhão a mais Pois é. em relação a 2023. Fez o remanejamento para poder. Mas é uma situação que, né, se já está no orçamento desse ano, a gente já vai ter que trabalhar, né, Luiz e Tadeu, em relação a isso. Continuando ali, diárias, então orçado 605.263,39, empenhado e pago 569.916,35, um percentual de Viu? 94. Eu queria só fazer uma observação em relação às diárias, que dá-se a impressão, né, que gastaram menos, né? Mas se você comparar 2023 era 300 mil orçado, então foi para 600. Né? Então, não gastou-se mesmo, gastou o que já Mais vinha do que- sendo gasto, né? até essa questão das diárias, a Ana Paula chegou ali. Se analisarmos, em 2023 foi gasto 548 mil e 2024 569 mil, né? Então, Ontem, teve o equilíbrio do sim. que foi orçado do que foi empenhado aqui. Mas não significa que diminuiu. Não, né? não significa que diminuiu, Uhum. porque já vinha sendo feito essa questão de diária, né? Ontem à tarde, né, Ana, que a gente teve uma conversa, até a Ana está sendo muito atuante nesse sentido, assim, né, junto com a Lenise, lá com a equipe dela. Ontem ela me pediu essas informações em relação às diárias do ano passado e o que já estamos gastando nesse ano. Ela está fazendo esse acompanhamento. Amanhã a gente tem reunião de secretários, né? Ela falou que vai levar essa Observar nessa isso, situação. Ana, pegue o orçamento 2023, que era 300 mil o orçado. Então, para 2024 já foi orçado 600 mil, sabe? Então, para não ter essa falsa impressão, assim, nossa, eles economizaram. Não teve economia, assim, sabe? Amanhã vai ser falado também em relação. O microfone. Será? Está ouvindo? Em relação à descrição também e a otimização de carros também já foi falado na nossa primeira reunião de secretários. Então, às vezes, vai buscar peça em Ponta Grossa. E, às vezes, já saiu um carro que poderia trazer essas peças. Então, não teria necessidade de estar indo um outro carro. Inclusive, Ana, só falando essa questão de buscar uma peça em Ponta Grossa, tem algumas cidades que já fazem o trabalho de motoboy, viu? Às vezes, para buscar uma peça, pode ser um motoboy. Eu conversei até com o doutor Arion um dia sobre isso, porque isso aí vai otimizar bastante tempo, recurso. Contrato, porque, na verdade, eu acredito que já esteja a entrega quando você compra. Então, otimizar essa questão. Só que nós precisamos que os secretários fiquem atentos quando, né, estiver assinando essas diárias, porque realmente o número só aumenta e a gente vê que não tem otimização dessas viagens. E isso nós vamos ficar E outra coisa que eu até comentei com a Ana ontem, que a gente estava assustado com o valor de diária que já foi gasto esse ano, mas teve, acho que de novembro e dezembro, ficou muitas que foram pagas agora, no início do ano, sabe? Então, agora para o início já deu um baque ali da quantidade de diárias pagas, mas porque já seriam diárias que foi feita em novembro e dezembro que ficou para pagar. Isso aí vai dar para justificar na primeira audiência pública do quadrimestre, né? Também tem uma outra situação que é o Do reajuste, primeiro óbvio, quadrimestre. né? Acaba não sendo num percentual tão alto, mas todo ano tem o reajuste também do valor das diárias, né? A gente atualiza, não é fixo, né, o valor da diária, mas também não é tão substancial. O nosso problema é a quantidade de diárias, não é nem a questão de valor. Né? Que hoje tem que tomar muito cuidado com essa questão de diária, porque você tem que saber usar, ela tem que ser usada com muita responsabilidade, né? Sim. Então, dando continuidade ali, chegamos no material de consumo. Então, orçado 8.405.335,36, empenhado 9.964.024,65, um percentual de 118,54. Material ou bem de distribuição gratuita, orçado 3.640.161,36, empenhado 3.238.716,92, um percentual de 88,97. Aqui entra a merenda escolar, cesta básica, né? Tudo aqui na distribuição.
Não, distribuição gratuita. Material, bem, distribuição gratuita. Ali em cima ainda. Aí, passagem, despesa com locomoção. Aqui sim entra o que a gente estava falando do transporte escolar. Então, se a gente voltar um pouquinho ali, né, o governo federal nos manda 279 mil. Né, nós gastamos 4.424.000. Né, então, aqui que a gente, né, tem uma dificuldade, né, em conversa com a Ana Cláudia e com a Karen, né, eles têm que, né, trabalhar muito nesse sentido para conseguir, dentro né, do orçamento deles, conseguir honrar esses compromissos, porque o valor é muito alto mesmo. Né, então, o orçado 4.279, 222,53, empenhado 4.424, 998,50. Então, um percentual de 103,41. Outras despesas decorrentes de contrato de terceirização. Então, empenhado, orçado 1.832, 138,82. Empenhado 3.483, 224,37. Um percentual de 192. Aqui é outro problema, né? Porque se você analisar 2023, teve equilíbrio, né? Do orçado do empenhado. O que aconteceu? Então, aqui entra os credenciamentos. Né? Credenciamentos. Aí aconteceu o mesmo problema que aconteceu lá dos consórcios. O valor orçado foi bem abaixo do que era o que a gente usava, porque eu acho que a Secretaria de Saúde é a que mais usa, né, esse Credenciamento. Ela foi Tem orçada na saúde, tem na 700 mil, mais ou educação. menos, abaixo de Eu 2023. não me recordo se Isso, 23. na hora deles de fazerem isso. Já tinha em 23 na educação? Na verdade, eles fizeram isso no orçamento, eles jogaram um valor bem abaixo do que o contrato, né? Que só o contrato dos plantões do hospital, ele gera em torno de mais de 2 milhões, né? Anual. Então, ali você vai ver que tem 1.800, então não paga nem o dos plantões do hospital ali. E aqui a gente tem mais também algumas merendeiras, né? Que foram credenciadas lá na educação também, né? Isso, que entrou, que era algo novo que não tinha, Isso, né? que não tinha. Mas também não, né, não Aham, ficaria o valor tão baixo orçado, né? Eu entendi o que a vereadora quis dizer. Até eu perguntando, já, Joelha, aproveitando, os credenciados, esses que são contratados como plantões, os profissionais que a gente tem como fisioterapeuta e demais, eles entram para folha, para índice de pessoal? Sim. Todos os profissionais que nós temos no município, contratamos através de credenciamento, entram no índice de pessoal. Então, para contratar, o correto é pedir Tem impacto orçamentário financeiro. Então. Sim. Então, dando sequência ali. Outro serviço de terceiro, pessoa física. Né, orçado 1.171.100. Empenhado 1.499.470,37. Um percentual de 128,04. Aqui entra, né, do que a vereadora falou, da Lei Aldir Blanc, entra os estagiários, né, não sei se tem credenciamentos, que são pessoas físicas, os aluguéis, né, entram aqui. Então, são várias despesinhas que tudo que é contratado de pessoa física acaba computando aqui. Outro serviço terceiros, pessoa jurídica, orçado 11.841.430,41. Jairã, desculpa, quero Não, voltar claro. na Alice falou dos aluguéis. Eu vi que foi revogado contratos agora. A minha pergunta estava sendo pago aqueles contratos que foram revogados ou só foi regulamentado? O doutor Arion não está aí agora para me dizer, mas eu acredito que estava sendo... Foi só revogado, mas estavam sendo pagos, né? Até então. E daí agora, um exemplo era o do... Até lá dos... em cima, né? Que tinha um lá deles perto me do chamou a Futurama. atenção, porque ele já é locado para outra finalidade. E daí a minha dúvida foi essa, será que estava sendo pago? Quem me procurou lá foi daquele imóvel que é do lado do Futurama. Perdão, me esqueci. Isso, mas até... ele vencia agora em março, mas estava sendo pago, né? Não estava sendo utilizado. Mas ele estava sendo pago, mas ele estava alugado já para outros fins? Não estava? Para outras empresas, você fala? Outras que não era prefeitura? Não sei. Coisas que tinham lá, até foi a Sônia que foi buscar. Eu acho que era relacionado a curso profissionalizante, tinha coisa de lavatório de salão, cadeiras. Nós pegamos alguns móveis e readequamos. Mas ali não era uma loja? Não tinha uma loja ali? Foi. Não tinha. Isso, não tinha. Isso. Não, mas é ali que é alugado. Ali que estava alocado. Era Ali centro que foi- de cursos, né? Porque assim, eu até trouxe aqui, né? Tá, eu vi cursos lá mesmo. Eu vi que nós fizemos o levantamento lá, que em 2024 a gente pagava 10 imóveis alugados. 10. Um deles era o CAPS, né? O outro era o SEMAI, né, na educação. O Tibagi Conecta, que era lá próximo ao Hotel Itagi, lá, né, a farmácia municipal. Esse centro de cursos, que é lá em cima.
Aí a vigilância sanitária, que é do lado do tropeiro, a delegacia, a farmácia municipal, o prédio da Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Habitação e uma torre de energia lá no Rancho Alegre. Esses são os 10 imóveis que o município tinha alugado em 2024. E alguns deles foram revogados, né? Acho que esse lá de cima, o Tibagi Conecta também. O Tibagi Conecta também. Saiu no mesmo diário, acho que semana passada. Isso. Os dois. Então estava sendo usado pela prefeitura. Isso, estava sendo usado. Né? Agora acho que não mais. Né? É isso que... E qual que era a finalidade dessa locação? O Tibagi Conecta era Não, o Tibagi Conecta sim, mas aquele é ao lado do Futurama. Era para curso profissionalizante. Eu acho que veio alguma empresa e deu curso de cabeleireiro, manicure. Teve cursos ali, será, do ano passado? Em 12 meses. Alguém sabe falar quantas vezes foram utilizados? Eu não... O Luiz deu um curso no Tibagi Conecta, ele me falou. Quando? Não, mas no Tibagi Conecta daí, Ano né? Lá passado. embaixo. Né? Mas no espaço do Tibagi Conecta. Isso. No ano passado. Mas ele já é alocado para outra coisa, não tá? Ah, entendi. Acho que faltou também uma divulgação desse trabalho, né, desses cursos, né, dessa... Porque eu passei... enfim, vamos? Então, vá. Então, obrigações tributárias e contributivas, orçado 1.509.396,06, empenhado 209, 284,12, percentual de 133,12. Auxílio financeiro a pessoas físicas, orçado 645 mil, empenhado 707, 586,30. Percentual de 109,70. Aqui entra o que o vereador, né, Sabiá questionou ali com relação aos estudantes. Então, os estudantes são empenhados por esse elemento aqui, auxílio financeiro a pessoas físicas. Eu trouxe aqui, então, além dos estudantes, é empenhado também o aluguel social e as reformas lá da Secretaria de Habitação, o diamante da casa, né, da Secretaria de Esportes, o auxílio funeral, né, da assistência social e a ajuda de custo daquele programa, acho que ainda é assim o nome, Mais Médicos, que é, né, os Mais Médicos, é pago aqui também por auxílio financeiro a pessoas físicas. Aí, sentenças judiciais, orçado 300 mil, empenhado 297, 549,48. Um percentual de 99,18. Aqui são aquelas RPVs, né, as requisições de pequeno valor, que a prefeitura acaba tendo que pagar. Precatórios. Aquela da unidade, não foi? De qual? Da unidade. Unidade social? Acho que entra aqui. Aí a soma, né, desse quadro que foi orçado, 37.190.174,55, empenhado 45.795.744,85, um percentual de 123,14. Se puder mudar a tela para nós. Aí dando continuidade nas despesas, serviço de tecnologia de informação e comunicação, orçado 1.150.500, empenhado 1.648.157, um percentual de 143,26. Aqui entra, né, o software de gestão do município e mais alguns outros softwares que tem no planejamento, né, o WebGel, essas questões entram tudo aqui. Na saúde tem também, Luiz? No serviço de... Também é. Certo. Aí o auxílio alimentação, né? O que é cada coisa? Ao sistema? Eu posso trazer para a partir, posso trazer dessa e na próxima audiência já trago esmiuçado também. Se o Anderson puder anotar para nós lá, então. Esse eu acabei não trazendo esmiuçado o que é de cada situação. Auxílio alimentação, né, que é o que a gente chama lá do Vale Alimentação dos funcionários, então orçado 2.100.000, empenhado 1.919.975,88, percentual de 91,43. O aportes, que é o que a gente fala ali do Tibagiprev, então no ano de 2024, né,
tinha sido orçado 9.510.727,57. Em função, né, quando a gente está fazendo o orçamento, a gente ainda não teve aprovação, né, do cálculatorial. Então, quando vem para a Câmara e aprova, a gente tem que fazer essa diferença, né. Eu tinha assim, imaginado 9,5, mas o cálculo foi 9.899.159,82. Por isso, desse valor a maior ali do que tinha sido orçado. Obras e instalações, né, orçado 1.671.283,53, empenhado 1.743.144, um percentual de 104,30. Equipamento e material permanente, orçado 1.634.816,77, empenhado 1.909.882,02, percentual de 116,83. Contribuição à entidade fechada da Previdência, que seria aquela previdência, né, dos funcionários complementares que ganham acima do teto, foi orçado 50, mas acabou não sendo, né, aderido por ninguém, né, ninguém aderiu. Locação de mão de obra, aqui entra os terceirizados, né, então orçado 3.992, empenhado 9.366, 183,60, percentual de 234,62. Aqui eu até pedi também para o pessoal da administração, né, fazer acho que não está ninguém aqui, fazer um levantamento para mim, eles me passaram. Em 2024 existiam 136, né, funcionários terceirizados da Barreiras para serviços gerais, mais 25 operadores, 14 operadores, perdão, 25 são o que vai aumentar esse ano, e Antônio Marcos mais 37, então totalizando 212 funcionários terceirizados no ano de 2024. Por isso desse valor aqui. Despesa de exercícios anteriores, orçado 11.550, empenhado 112.505,62, percentual de 974,07. Aqui foi uma situação trabalhista, né, que uma funcionária, né, acabou não recebendo as indenizações, né, por tempo de serviço dela enquanto ela se aposentou, ela entrou com o processo, teve direito, a gente teve que pagar como despesa de exercício anteriores. Esses funcionários terceirizados, auxiliar de serviços gerais ou operadores que temos no quadro de servidores, entra em folha ou não? Esse não, né? No índice de pessoal, não. Não? Ainda não. não. E por que o credenciado entra? É que a forma de empenhar, né, mano? O tribunal, ele entende que, né, a gente... Eu acredito, assim, Wilson, que futuramente vai entrar a alocação de mão de obra, até porque, no meu ponto de vista, né, não só aqui em Tibagi, em todos os municípios, é uma forma de mascarar o teu índice. Você está colocando pessoas para trabalhar como funcionários que não entram no teu índice de pessoal. Eu acho que mais cedo ou mais tarde o tribunal vai incluir mais essa rúbrica de receita. Aí a gente... Mas pode piorar. Até a gente tem a situação, né, Anderson? Que assim, quando a gente empenha, né, porque a gente tem os contratos também, que daí não entra como locação de mão de obra, né, Anderson, que entra como serviço de pessoa jurídica, que são aqueles que daí a gente não tem no quadro, né? Então, entra nessa parte ali de locação de mão de obra, quando a gente existe essa vaga no quadro de funcionários, e quando o contrato, que é feito pela prefeitura, ele determina a quantidade, ela determina os postos de trabalho. Quando é feita a licitação por postos de trabalho, ela entra como locação de mão de obra. Quando a licitação não é feita por postos de trabalho, e sim pelo serviço, ele é empenhado como prestação de serviços. Então, dando continuidade ali, principal da dívida contratual, né, orçado 2.329.328,81, empenhado 1.987.512,16, percentual de 85,33. Reserva de contingência, 6.420, não foi empenhado. A soma dessas despesas, 22.456.626,68, empenhado 28.586.520,10, um percentual de 127,30. A transferência para a Câmara, orçado 7.424.600, aqui já com o desconto da devolução, né? Empenhado 3.560, 0,42,86, percentual de 47,95. Olha, uma dúvida. A reserva de contingência, ela é constituída para que finalidade? Caso tenha uma calamidade pública, né? Nesse sentido. Mas daí, quando você tem um valor orçado de R$ 6.420,
É que assim, Ela é uma exigência legal? isso, a gente Tem que precisa prever no orçamento. Entendi. E assim, não só para esse fim, quando a gente estava falando agora há pouco aqui, né, dos outros que ficaram mais baixos. Isso. Mas, Aham. Hum. Por exemplo, se você tem uma calamidade pública e não tem dotação para comprar, digamos, Eternite, para colocar nas casas no caso de um destelhamento. Então você vai utilizar esse recurso para suplementar a conta, né, para comprar esses Eternites, sabe? Então é só no caso de uma urgência mesmo. Então a gente acaba deixando no orçamento sempre uma sobra e tal e nunca precisou utilizar. Em 22 anos que eu estou na Viu, prefeitura, Manu? nunca vi. Mas no final do ano não utiliza? Também sobrou. No final do ano ele não pode... A gente utilizar para não que fim? nunca mexemos. A gente sempre Remanejar deixa para outro fim? É. Não, até porque é um valor muito baixo. Né? Talvez o que o Wilson tentou dizer assim, mas de repente é muito pouco 6, por que não deixar? Acontece uma calamidade que vai conseguir com 6 mil. Mas é que assim, a nossa dificuldade, quando está montando um orçamento, já não tem da onde tirar. É. Então, se a gente aumentar ainda mais lá, de algum lugar vai ter que sair. Né? E, infelizmente, a gente acaba deixando o que diz a legislação. Se caso precisar, a gente tem a previsão e faz a suplementação. Entendi. Não, daí não vai existir. Eu tenho que mandar um projeto, eu tenho que mandar um crédito especial para que nós, acho que a Maxwell não está aqui. A gente tem uma situação com relação ao esporte, né? Nós estávamos falando de credenciamento agora há pouco, então a Maxwell está numa demanda de professores lá no esporte, né? E ela precisa, né, criar essa dotação lá na Secretaria de Esporte, porque não tem previsão legal no nosso orçamento. A gente só tem na Secretaria de Educação e na Secretaria de Saúde. Então nós vamos ter que mandar um projeto de lei para cá, né, de crédito especial, para criar esse elemento de despesa dentro do esporte para depois suplementar lá. Então seria mais ou menos o que o Cláudio acabou de falar. Se não existisse ali, menos C6, quando nós precisássemos, nós ia ter que mandar criando crédito para depois suplementar. Então, para ter a possibilidade de suplementar numa necessidade. Isso, de utilizar. Aí, finalizamos ali então, né, a soma das despesas por elemento, orçado 140, 639, 674,99, empenhado 146, 512, 303,09. Então, um percentual de 104,18. Se puder mudar a tela, mais uma, por favor. Aqui a gente traz daí os restos a pagar, né, que a gente sempre trata. Então, são as despesas que ficaram de anos anteriores, né, que não é a dívida fundada, que é a curto prazo, né. Então, em 31 de dezembro de 2024, né, o cenário ainda era esse, tinha empenhos de 2022 em aberto, um total de 6.878 centavos, e de 2023, um total de 289.076,47. Então, totalizando 295.877,25. Antes de vir para cá, eu tirei um relatório atualizado, para a gente saber como é que está a situação depois que essa gestão entrou. Então, lá em 31 de dezembro, era esse quadro. Hoje, né, em 2022, a gente não tem mais nada. A gente quitou o que estava em aberto de 2022, então já está zerado. Na próxima audiência não vai aparecer. Esses 289 que tinham em 2023, a gente conseguiu, né, baixar para 160 mil nesses 2 meses. Então, 160, 711 e 77. Esse é o cenário de hoje. É lógico que esses foram contratos que estavam vigentes, que estavam sendo executados, e a gente está pagando. Aqui não aparece porque ainda não era restos a pagar de 2024, né, mas eu trouxe aqui quanto ficou em 2024 a pagar. Então, em 31 de dezembro de 2024, estavam, né, contabilizados 6.351.438. Então, quando a gente assumiu lá. Hoje, esses 6.300.000 de 2024 já estão em 3.853.050 e 60. Então, a gente está amortizando também esses contratos vigentes, que ficaram da gestão anterior e estão sendo executados nessa gestão. Se puder passar a tela, por favor. Mais uma. Aqui a gente entra no índice de pessoal, né, que a gente estava debatendo agora há pouco aqui. Então, a gente traz sempre, né, os últimos anos. Então, lá em 2022, né, o índice de pessoal era 49,57, quando finalizou 31 de dezembro. Em 2023, 48,84. E em 31 de dezembro de 24, que é essa apresentação, 48,28. Hoje, né, a gente já está, não sei se o Anderson está aberto aí, o último mês fechado, foi janeiro. O nosso índice pessoal não mudou muito, né, o oficial é o que está fechado de janeiro. Mas é o que tem de oficial, sem as projeções, né, de quanto vão chegar. Sim, se puder mudar a tela, por favor. Mais uma.
Daqui a gente traz o que foi aplicado em saúde e em educação. Então, aplicado em saúde, o mínimo é 15%, perdão. Claro. Uhum. A gente tem fechado até janeiro, né? Não fechou o bimestre, né? Quando fechar fevereiro, daí a gente consegue. Mas não, o oficial não fugiu muito daquele ali, do 48, só que a gente tem projeções já, né? Pelos impactos que estão aqui. Salvo engano, o último que veio aqui foi o dos professores. Veio do servidor, né? Veio 483 dos servidores, veio o PSS, que não teve impacto, e veio mais algum? Não lembro se teve mais algum. Esse 144 ele foi como decreto, né? A insalubridade veio antes. Então, o entendimento da nossa procuradoria é que através de decreto poderia ser feito, né? Então, foi feito por decreto, né? Foi publicado. É mais uma questão, né, jurídica ali. Eu, sinceramente, não sei dizer se teria que passar ou não, né? Isso, todos vieram, né? Até a gente, né, porque foi para a gente calcular, né? A gente calculou, né, e mandou pro gabinete, mas eles, né, entenderam que seria por decreto. Então, não sei se você tem aí o percentual, a projeção de quanto está. É com o último dos professores. Então, saúde, né, o mínimo é 15, foi aplicado 20,24. Né, então, a gente cumpriu os índices com a saúde, o Tadeu vai depois esmiuçar bem ali a saúde, Tadeu e o Luiz. Na educação, o mínimo é 25%, né, a gente atingiu, aplicou 26,04. Também é uma conversa que a gente já está tendo com a Ana, né, com a Ana Cláudia, para que a gente não aconteça como foi em anos anteriores, está sempre apresentando aqui abaixo do percentual, né, isso é um desgaste enorme no último quadrimestre para poder atingir, né. Isso, então a Ana já está com a equipe dela lá, com planejamento para que... Sim. Em função disso. Teve um ano, né, que ficou, você estava secretária, Sim. Ficaram sem certidão e só conseguiram justificar por conta da pandemia, né? Isso. A gente precisou fazer, né, um contraditório lá, né, mandou para no ano seguinte a gente aplicou, né, e daí conseguiu. Se puder passar a tela, fazendo favor. Mais uma. Isso. Sempre tem, né, um desgaste. Então, agora a gente chegou ali na parte da nossa dívida fundada, né, o que a gente tem de operação, né, de crédito em aberto. Então, a gente tem a pavimentação, né, de 3.500.000, que é a da Frei Gaudêncio, né, aquela que foi feita lá em 2019, ainda na gestão, né, do Rio e da L. Tem um saldo ainda de 1.109.046,61. Eu sempre trago aqui também, esmiuçando cada contrato, né. Então, essa aí, ela foi feita em 2019 em 85 parcelas. Né, a última parcela termina agora no que vem, 10 de abril de 2026. E hoje a gente está pagando 75.029,57, né, por mês. A segunda ali que é... Oi? Ela tem um saldo ainda de 1.109.046,61. Ela era 3,5 milhões. Né, então essa pavimentação SEDU, né, essa tem um saldo remanescente de 2.095.943,84. Essa já foi feita em 2022, em 86 parcelas, e a última parcela vence 15/9/2029. Hoje a gente está pagando 45 mil por mês dela. Creche São Bento, então tem um saldo de 1.293.379,33. Essa também foi feita em 2022, com 110 parcelas. A última vence dia 15/9/2031. A gente está pagando em torno de 21 mil mensal dessa. A última é equipamento rodoviário, 1.330.694,43. Essa também foi feita em 2022, em 47 parcelas. A última vence 15/9/2026. Então. O valor mensal, 69.158,05. Então, hoje, no total, né, da operação de crédito, a gente paga 211.936,61. É isso que sai todo mês dos cofres públicos para pagar esses financiamentos que foram feitos lá atrás e
que, no meu ponto de vista, são importantes para o município. É a única forma que a gente tem de conseguir, né, trabalhar com mais investimentos. Né, quando a gente estava tratando ali atrás na reunião com relação à nossa capacidade de endividamento. Né, então, a nossa capacidade de endividamento, como eu falei ali, é até 120% da nossa receita corrente líquida. Hoje está em torno de, a nossa receita corrente, 149 milhões, a nossa capacidade é de poder emprestar até 179 milhões. É óbvio que essa é a capacidade de endividamento, não significa que a gente teria capacidade para pagar isso mensalmente. A gente está falando em uma operação ali de 5 milhões e 800, que já gera 211 mil mensal, imagina se eu pegasse 180 milhões. Então, é óbvio, nem essa é a ideia da gestão. Mas eu acredito, assim, que futuramente venha ter essas discussões em conjunto com os vereadores para que a gente possa chegar num consenso para o que vai ser melhor para a nossa população, né, e buscar uma operação de crédito, né, para que a gente tenha esses investimentos com juros baixos, é óbvio, discutindo isso, e que seja a longo prazo, porque, né, essa benfeitoria, esse benefício vai ficar para a população. Então, lógico, de uma forma bem alinhada, organizada, e o que de fato precisa. Não, e assim, a gente fica até numa situação um pouco mais tranquila, você estando na frente, junto com a Manu ali, né, o pessoal o Anderson, a gente sabe da seriedade do trabalho de vocês, é indiscutível. Né? A gente sabe que eles ali seguraram as pontas esses anos, depois que você saiu, mas agora você vem para somar esse time forte lá da Secretaria de Finanças. Obrigado, agradeço. Acho que o Cláudio também, não citei ele, mas... está lá com a gente também. Se puder passar a tela, acho que finalizamos. Então, aqui a gente finaliza a nossa apresentação. Até deixei ali mais um lembretinho do IPTU, para ninguém esquecer, vence dia 10 de março. Né, vamos aproveitar o desconto de 20%. Né, aqueles que não tiverem condições de pagar na cota única, é a primeira parcela também em 10 de março. Então, vamos aproveitar aí. Não sei se posso encerrar, Maninha. Posso agradecer, Maninha, encerrar? Então, eu queria só agora agradecer, né, no primeiro momento a gente cumprimentou a todos, agora em nome da vereadora Maninha, né, presidente da comissão, agradecer, né, esse retorno à Câmara aqui à frente das audiências, sempre né, sou muito bem recebido e sempre é uma honra e privilégio estar aqui podendo debater. É legal quando a gente tem essas discussões, né, então é uma pena, sim, volto a reforçar, né, que talvez pela questão do horário, enfim, a nossa população não consiga se fazer tão presente. Porque seria interessante ter esses debates que a gente teve aqui com a população, né? Mas as sessões ficam gravadas, a população pode assistir, né, no momento futuro. Dizer que a Secretaria de Finanças, né, apesar da gente só ser um interlocutor, né, do que aconteceu no cenário do município, a gente está acompanhando, está fiscalizando, está ajudando também a segurar ali. Então, a gente está com as portas abertas, né, tanto no Departamento de Tributação, de Contabilidade, da Nota do Produtor, que hoje o Cláudio faz parte. Então, dizer que o serviço, né, está lá disponível para a população e está sempre de portas abertas, assim como todos os departamentos da Prefeitura. É gratificante também ver grande parte dos secretários aqui nos acompanhando, a nossa vice, né, se fazendo presente, o nosso prefeito estava aqui em uma outra reunião, mas é importante essa participação de todos, para que a gente possa, né, vereadora Maninha, né, dar continuidade do que a gente estava conversando ali atrás, essa parceria, porque quem tem a ganhar é o nosso município e a nossa população. Então, só mais uma vez agradecer, obrigado e dizer que estamos à disposição. Só ainda em tempo, antes de te liberar, Joirã, eu queria agradecer a participação aqui do vereador Menarim, do vereador Renan. Não tem mais nenhum aqui, né? O Daniel também esteve por um tempo aqui conosco. Oi? Não, Adriano, já foi feito os agradecimentos no início. Também fica aberta agora para algum questionamento de vocês, se vocês querem fazer alguma pergunta para o Joirã. Não? E também queria, não falei da tua equipe, né, mas tem a Evelyn aqui também, a Jéssica, que são super competentes lá no setor, né, que elas representam. O Cleverson também, né, com o know-how que ele tem, junto com o Michael também. Quero agradecer. Mais alguém que me perdoe se eu estiver esquecendo, mas a gente sabe que lá é um conjunto de profissionais extremamente atuantes, competentes, comprometidos com a saúde financeira do nosso município. Então, te agradeço, Joirã. Muito feliz novamente. Nós já tivemos algumas audiências públicas aqui juntas, né? E fico muito feliz com esse retorno teu. Eu acho que você vem somar muito com a administração. E, como eu
eu digitei aqui com uma pessoa que a aula que você e a tua equipe estão dando hoje nessa audiência, que dá gosto de participar. Eu já me frustrei muito com a audiência de finanças e agora nós estamos muito felizes. Então, os comentários assim a teu respeito, Joira, são todos positivos e Deus te proteja, tá? Amém. Amém. Obrigado. Muito obrigada. Então, não havendo mais manifestações, né, declaro por encerrada a audiência pública, agradecendo a presença de todas as pessoas que estão aqui hoje e todas as pessoas que estão assistindo. E já fica o convite que, na sequência, vamos ter um intervalo aí de uns 10 minutinhos. Na sequência, começamos a audiência pública com o nosso secretário Tadeu Mercer aqui, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Joirã.